Você pegar a classificação lá do BNDES, empresas de até 280 milhões de reais de faturamento presumido por ano são PMEs. Então, óbvio, é média, mas tá dentro da classificação de PME. Então, tem muita empresa grande, realmente muito grande, né? Uma empresa que fatura 200, 250 milhões por ano, é uma empresa grande que estão nessa classificação de PME. Mas indo um pouco mais para a base da pirâmide, né? Então, empresas mais PEI, PP e MEIs, né? que os microempreendedores no Brasil, os empreendedores individuais explodiram, né? nos últimos tempos. Você tem uma quantidade enorme de empresas. Então, se você pegar PMEs em geral, você tem mais de 20 milhões de empresas no Brasil. Então, é muita gente. E ali tem empresas desde restaurantes, oficinas, e você pegar MEI, né, enfim, um prestador de serviço ou um empreendedor individual, até empresas seguradoras, fintechs, empresas de porte maior. E esse é um dos desafios do B2B, né? Você conseguir falar na linguagem do interlocutor. Porque se você está na base da pirâmide, das empresas menores, você fala com o sócio da empresa, com o dono da empresa, que muitas vezes ou não tem funcionário ou tem poucos funcionários. E o cara faz tudo, né? E provavelmente nem tem um letramento digital, ele não está habituado. Ele, enfim, é um mecânico, por exemplo, ele entende de carro. Exatamente. Ele não tem letramento digital, ele não tem, muitas vezes, uma educação financeira que permita ele fazer uma boa gestão do negócio, do business dele, né? Às vezes é o que você falou, o mecânico ele sabe tratar de carro, mas tratar de fluxo de caixa, tratar de crédito, cobrança, é outro bicho. Mas pegando o ponto, do outro lado, você tem às vezes um profissional, o sócio de uma empresa que conhece muito daquele negócio, mas não entende muito de gestão, e você pode estar falando talvez com um diretor financeiro, né? Uma empresa de 200 milhões de reais certamente tem um diretor financeiro. E aí é outra linguagem, né? É outro conteúdo, às vezes outro canal, certamente outra audiência. Então, eu hoje no meu desafio, eu tenho um mandato ali para capturar realmente a pequena empresa numa jornada 100% digital. E a gente fala de milhões de empresas, né? E essas milhões de empresas, normalmente do outro lado, tem um sócio, né? Um empreendedor, que ele não tem muito tempo. Então a gente faz pesquisa com a empresa, eu leio muito pesquisa sobre PMEs, e dos desafios desse pequeno empreendedor é tempo. E ele precisa de conveniência, senão ele não vai perder o tempo dele com coisa que ele não entende. Ele vai fazer aquilo que está muito claro para ele. Então, a forma de você se comunicar, você tem que ser simples na linguagem, você tem que mostrar para ele o outcome que ele vai ter, ou seja, mostrar para ele o resultado que ele vai ter, como o teu produto, o teu serviço vai ajudar na dor que ele tem. Né? Então, não pode ser muito técnico. A partir do momento que você consegue mostrar isso, você consegue trazer o cliente para uma jornada digital onde ele faz as coisas sozinho, ou seja, onde ele consegue se servir por conta própria. Que é diferente no B2C, né? No B2C o cliente ele se serve por conta própria, mas é um caso de uso diferente. Para a empresa, ele tem que pensar no negócio, tem que pensar nos funcionários. Muitas vezes, se ele errar na empresa, ele pode quebrar. Né? Você pega um pequeno empreendedor, se ele concede um prazo para um cliente, se é um ticket médio mais alto e o cliente não paga, o cara pode quebrar. Com uma venda, com uma inadimplência, pode quebrar uma pequena empresa. Um cliente que compra um cosmético errado, ou mesmo que compra uma televisão, e esse cara possivelmente não vai quebrar, ele vai ficar, ele vai ter uma dor de cabeça, mas então o impacto do negócio é diferente. Né? Quebrar na PJ é diferente de quebrar na PF. Exatamente, né? exatamente. Apesar de os dois ali estarem, né, alicerçados no mesmo ecossistema Serasa, mas é muito diferente a relação. Né? Exato. E é curioso que a gente tem alguns, mesmo pequenos, quando a gente fala de agro principalmente, né, a gente tem um fazendeiro que, enfim, pequeno, né, com o comparativo aqui, mas se ele tem que comprar um maquinário, ele vai comprar, sei lá, um trator, não sei o que lá, a gente está falando de milhões, vários milhões, né? Que para ele está até talvez um pouco mais habituado em lidar nessas cifras, mas
é um risco gigantesco, né? Também se ele compra, enfim, um fornecedor, ele tem um fornecedor ruim, ou ele faz uma venda a prazo ali, cara, toma um golpe ali, não recebe de volta. O pequeno, né? O pequeno empreendedor mesmo, ele tem pouca margem de erro, né? Então, uma compra errada, uma venda errada pode colocar o negócio dele sob cheque. Então, são vários desafios de comercializar produto e serviço para esse pequeno. E se a gente olhar, você falou agora de CAC, né? Se o ticket médio é baixo, não justifica eu colocar um consultor de vendas, um executivo de vendas, para vender um ticket baixo. Esse cara pode fazer um monte de venda por dia, ele pode escalar super a sua produtividade, mas ele não vai trazer resultado para a empresa, porque ticket médio às vezes muito baixo. Então, justifica você alocar um consultor de vendas, um executivo de vendas para tickets mais altos. E quando a gente vai para a base da pirâmide, eu falei agora de 20 milhões de empresas, incluindo as MEIs, tem que ser através de jornada digital, senão você não tem operação que fique de pé. E acho que daí é um Martech onde ele entra, justamente, né? Como é que você consegue fornecer uma experiência para essa pessoa que muitas vezes não sabe nem, enfim, os produtos do Serasa podem ser, em alguns casos, até razoavelmente complexos. Tem uma variedade muito grande, né, do que você consegue escolher. Como é que você ensina uma pessoa que não sabe, enfim, cuidar do seu próprio fluxo de caixa, a qual que é o produto específico, né? Que tipo de controles ele precisa ter dentro da empresa dele, para que ela justamente tenha uma sobrevivência ali da empresa, né? Passe o período de 2 anos de mortalidade e siga para frente. Nesse mercado de PMEs, o nosso propósito é aumentar a taxa de sucesso, né? Aumentar o indicador de sucesso das pequenas e médias empresas no Brasil. Esse é o propósito que a gente tem lá.